Então vamos falar sobre discernimento espiritual? Amém? Quem esteve aqui na quinta-feira passada? Eu. Você é corajoso. Você é corajoso de ter voltado. Lambada que a gente levou juntinho. Então faz assim, ó. Aperta o cinto aí. Aperta o cinto aí. Vamos que vamos. O Ministério do Louvor nem vai descer hoje, né? Que o Senhor ache graça em nós nessa noite. Né? As misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Foi batalha para você chegar aqui? Para quem foi batalha para chegar aqui? Para mim foi. Para mim foi. Quanto maior a batalha, maior é a vitória. E para a gente iniciar essa segunda mensagem dessa série de mensagens que está falando sobre o discernimento do mundo espiritual, nessa noite a gente vai começar a introduzir no livro de Segunda Pedro, Evangelho é segundo Antigo Testamento é segundo, o Novo é segunda, então é segunda Pedro 2, 1 e 3. Nessa versão mesmo. Eu queria que você acompanhasse no telão, porque a sua versão deve ser diferente dessa aí. Vamos lá. No entanto, houve falsos profetas no meio do povo, como também surgiram falsos mestres de vocês. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, segundo o negar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo para si mesmo repentina destruição. Muitos, repita comigo, muitos, infelizmente, seguirão a devassidão desses homens, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Repita comigo, o caminho da verdade, será difamado. Levados pela cobiça, tais mestres os explorarão com palavras enganosas. Repita comigo, palavras enganosas. Há muito tempo que estão condenados e a sua destruição não tardará. Quero que você feche seus olhos comigo. A gente começa agradecendo ao Senhor pelas misericórdias que, por causa de nós, não sermos consumidos. Nós somos privilegiados de poder estar aqui nessa noite, tendo ouvidos para ouvir. Porque a Bíblia diz: aquele que tem ouvidos, ouça que o Espírito diz à igreja. Nós somos privilegiados porque não vivemos em um ambiente onde há ministrações enganadoras. Vivemos em um ambiente saudável, fértil. E por isso, Senhor, te glorificamos e te exaltamos. Não, Senhor, que somos perfeitos, mas somos obedientes ao seu querer, ao seu efetuar. Então, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Nós agradecemos por esse ciclo. Nós agradecemos por esse ano. Senhor, nós agradecemos, ó Deus, por ter oportunidade, mais uma vez, de ouvir a sua poderosa palavra que é viva, que é verdade, que esquadrinha os corações, que faz, Senhor, a divisão, que penetra onde a gente tenta penetrar e não consegue, que vasculha, que cura, que liberta áreas onde nós não conseguimos fazer com a nossa naturalidade. Por isso, Senhor, te exaltamos nessa noite, bendizemos o teu santo, o teu poderoso nome, porque a tua palavra é viva, porque a tua palavra é viva, e ela traz vida aos nossos corações, ela traz vida a esse corpo que só se deteriora, Senhor, que só envelhece, que só, Senhor, vive momentos difíceis e momentos de dores,
mas a sua palavra nessa noite, ela vai renovar o nosso ânimo, ela vai renovar, Senhor, Pai querido, o nosso interior, ela vai renovar a nossa mente mais uma vez. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos dependentes da sua poderosa palavra, Senhor. Entra, Senhor. Entra na nossa mente, Pai. Você pode dizer isso para o Senhor: entra, Senhor. Entra, Senhor, na minha mente, Senhor. Entra no meu coração, Senhor. Vasculha, Senhor, a motivação do meu coração, Senhor. Se há algo, Senhor, que não te agrada, Senhor, trata nessa noite. Nós servimos um Deus que trata. Nós servimos um Deus que não acusa. Ele revela para que haja cura, para que haja tratamento, para que haja libertação, para que haja transparência do Espírito em nós, na sua totalidade, porque mesmo nas nossas debilidades Ele conta comigo, Ele conta com você. Ele não chama os perfeitos e nem os intelectuais, Ele chama aqueles que têm um coração quebrantado, Ele chama os disponíveis, Ele chama aquele que tem fome e sede da palavra. Aleluia! Aleluia! Já temos o Espírito dentro. Já temos o Espírito dentro. Já carregamos o Emmanuel dentro de nós. Está na hora de despertar, porque o Senhor, através do seu Espírito, quer se manifestar sobre nós. E sobre nós, e sobre nós, e sobre nós são dons. Aleluia. E sobre nós são maravilhas, e sobre nós são coisas espirituais que já foram liberadas. Ah, Pai, me coloco totalmente disponível e muito obrigada, Senhor, pelos intercessores que têm intercedido pela minha vida. Que o Senhor dê uma porção recalcada, sacudida sobre a vida de cada intercessor. Em nome de Jesus, você concorda com essa oração? Diga amém. Amém. Graças a Deus. Eu te digo, se fosse ontem eu não estaria aqui. Mas a graça dele está sempre nos alcançando. A graça dele está sempre nos levantando. A graça dele está sempre nos posicionando. Porque quando eu dependo dele, quando eu falo, Senhor, eu não consigo, não dá mais para mim, já deu, está tudo estranho aqui na minha mente. Sabe, semana de TPM, então, caramba, parece que mistura tudo. E aí vem aí o marido para ajudar. Olha para o marido do lado bom. Não olhe, senão ele vai se sentir constrangido. Porque assim, o problema não é ele, né, gente? É e não é. Não é, porque é a nossa semana difícil, né, Gabriel? Gabriel já está passando isso para mim, já, né? Novinha que ele está funcionando. Então, é culpa dele também, porque é culpa dele. E não é culpa dele, porque a culpa é nossa. Entendeu? Bem assim o negócio. Mas se você está passando pela semana da TPM com a sua esposa, ora por ela e diga assim, que o Senhor haja graça sobre ela. Uma graça dentro de você, uma graça dentro de você. Você vai conseguir vencer. Você é mais vitorioso. Mas brincadeiras à parte, eu digo para você, quando você se levanta para começar a fazer algo no mundo espiritual, o mundo espiritual começa a reagir contra. Não sei se a partir daqui, a partir não, né?
desde a quinta-feira passada que você se posicionou, eu não sei se as coisas ficaram um pouco mais difíceis. Ficou um pouco mais difícil para alguém aí? Ou só eu? Que tá alto? Tá bom? Alguém aí, depois que começou a se posicionar a partir de quinta-feira, começou a declarar sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua descendência. Levanta a mão só para não saber que eu estou sozinha nesse negócio. Então quando a gente começa a se posicionar, e isso é tremendo porque o seu posicionamento revela o iniciado do discernimento na sua vida. E é isso que Deus quer. Pode estar ruim, mas com Deus você vence. Com o Espírito você vence. E você pode dar graças a Deus. Aí esse texto ele vem alertando Pedro. Pedro é igual os irmãos aqui, cara. É pedra 90. Pedro, tem ninguém aqui não assim não, né? Pedro eu sou fã desse cara. Eu sou fã. Ele e Tiago, eles pegam pesado. Mas é um processo de libertação. Repita comigo, processo de libertação. Traz um desconforto. Está desconfortável aí na cadeira? Traz um desconforto, não adianta. Porque o espírito lutando contra a carne contra o espírito. O teu espírito quer, tua carne não quer, tua alma não quer, mas você tem o espírito, você tem o seu espírito que está pronto, você tem Deus, você tem Jesus. E aí Pedro vem dizendo, calma, olha só, fica ligado. Fica ligado, porque existe falso profeta no meio. E aí é uma continuação da ministração passada, porque a gente acaba entrando no hedonismo e a gente acaba entrando também numa outra palavra que eu trouxe. Qual foi? Falei sobre hedonismo e falei sobre quem adotou aí? Falei sobre 2 tipos de atuação. Hedonismo e não, resistência existe até agora. Estou todo mundo, muitas das vezes até resistente. Mas em nome de Jesus eu declaro que toda resistência cai por dentro. Nós falamos sobre o hedonismo, nós falamos sobre as crenças que entram dentro da igreja. Não tem nada a ver com o nome que dá isso. Sincretismo. Sincretismo, nem sei. E não é diferente nesse texto. E ele diz que infelizmente muitos seguirão a essa devassidão causada pelos homens. O nosso maior erro é largar Deus e começar a seguir o homem. Porque assim, da mão do diabo e do homem, Deus te tira, mas quando você cai na mão de Deus, quem pode te tirar? E aí? Repita comigo, processos, propósitos, promessas, processos, propósitos, promessas. E ele vem dizendo que muitos vão seguir essa devassidão, muitos vão seguir essa meia-verdade, porque o inimigo ele não vem totalmente com mentira, ele pega uma meia-verdade para tentar nos desvirtuar. Por isso que tem muitos religiosos dentro da igreja, tem muitos que vivem o hedonismo, tem muitos que vivem o sincretismo. Sabe, mas o discernimento espiritual ele vem para arrancar todas essas mazelas. Arranca a religiosidade, arranca o sincretismo, arranca o hedonismo, arranca o engano, arranca a resistência, arranca a idolatria, arranca o orgulho, arranca a mágoa, arranca a falta de perdão, arranca a vaidade, arranca a inveja, e a gente passa a viver mais parecido com Ele. Isso é discernimento espiritual e isso é libertação. Mas o que é deles está guardado, porque na Bíblia diz que a destruição
virá sobre eles e não tardará, mas não sobre a nossa vida, amém? Nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. O Senhor te trouxe aqui para uma grande obra. Abra os seus ouvidos e entenda aquilo que o Espírito está querendo dizer. Não veja a palavra de Deus como um peso, como uma acusação. A palavra de Deus é libertação, é vida para aquele que crê. Então, se há algum peso, ou de falar assim, então se eu tenho que viver assim, eu prefiro não viver no Evangelho. Isso é sugestão do diabo. O diabo realmente não quer que você viva o Evangelho. E ele quer, muitas das vezes, trazer um peso na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não traz peso, ela traz libertação, ela traz vida e vida em abundância. Sabe, o peso, o engano, a acusação vem do diabo. Então não aceite essa desculpa que o Evangelho é muito difícil para eu viver, por isso que eu não vivo o Evangelho na plenitude. Deixa eu te dizer uma coisa: o Espírito te ajuda a vencer todas as coisas. Você não está só. Você nunca está só. Difícil é a gente viver no mundo, com os carrapichos do mundo, com as vontades do mundo e estar sendo escravo do diabo. Isso que é difícil. Repita comigo: difícil. Difícil. É estar no mundo. Fala, com Cristo. É desafiador. Por que é desafiador? Porque a gente tem vontade, muito prazer. A gente quer viver com muita vontade, com muito prazer, mas em nome de Jesus, através do discernimento espiritual, você começa a deixar esse prazer de lado. Eu e você começamos a viver uma vida santa, separada, consagrada, sem mística, totalmente pura e separada do Senhor. Escreve aí: discernimento. Se quer dizer discernimento, significa fazer uma distinção clara. Fazer uma distinção clara entre o certo e o errado. Discernir espiritualmente. Repita comigo: discernir. Espiritualmente. A gente pode melhorar isso. Discernir. Espiritualmente. Deixa eu te falar uma outra verdade que eu sempre falo e eu vou sempre falar, acho que até eu ficar gaga. Nós precisamos verbalizar a palavra de Deus, porque quando nós verbalizamos, acontece em nós. Então, quando a gente disser aqui no altar, fale mesmo sem vontade, querido. Vou até dar uma volta. Fale. Discernir espiritualmente é quando ela tem a habilidade de, a pessoa tem a habilidade de traçar a linha divisória entre a manifestação de Deus e a operação do diabo. Muitas pessoas, você vê muitas pessoas no engano, por isso que lá em Pedro vem dizendo, falsos profetas, porque o engano ele tem dominado, tem tido comichão no ouvido. Algumas pessoas não querem ouvir a verdade da palavra, aí dá comichão, aí vai atrás daquilo que quer ouvir, não daquilo que precisa ouvir. O discernimento espiritual me faz entender o que é a voz da minha alma, o que é a voz da minha mente, o que é a seta do diabo, o que é a voz do Espírito. Volta e meia eu recebo essa pergunta: pastor, como é que eu sei que é do Espírito? Como é que eu sei que é da minha alma? Como que é ser do diabo? Do diabo você precisa saber e é muito fácil. A Bíblia diz que é seta que voa de dia e de noite, não para. Repita comigo: não para. Não para. Só é diferente para mim e é diferente para você. Então uma seta que voa de dia e de noite, ela não para. Nem dormindo, muitas das vezes. Você é assolado por um pesadelo. É o diabo querendo te oprimir. Sabe, então a gente precisa discernir a seta, ela voa de dia e ela voa de noite. Então nós precisamos discernir o que é a voz de Deus, o que é a voz do Espírito, o que é a voz da minha alma. A minha alma precisa ser tratada, porque eu venho de um ambiente social, às vezes legal, ou às vezes não legal, disfuncional, com pai, com mãe totalmente
os seus papéis trocados, ou nem nasceu no meio, nem viveu, nem foi uma mãe ou pai que cuidou de você, de repente foi um tio, foi uma avó, sabe? Então a gente vem com várias mazelas, e aí a gente tem traumas, sabe, nesse percurso, nessa caminhada, e a gente tem decepções, e aí a gente passa por frustrações, a gente passa por necessidades, uns têm bonanças, outros não têm, nós vivemos num ciclo que uma hora a gente tem, uma hora a gente não tem, e isso vai gerando resistência dentro de nós, mas através do discernimento, em nome de Jesus, eu e você vamos conseguir discernir o nosso ciclo e viver a qualidade desse ciclo. Então, o discernimento, ele me revela o verdadeiro e o falso. Repita comigo. O discernimento me revela o verdadeiro e o falso. Vamos só entender aqui quem é responsável por esse falso aqui. Lá em Ezequiel 28, 12. Ezequiel 28, 12 e diante. Acompanhe comigo aqui só no telão. O filho do homem filho do homem erga um lamento a respeito do rei de Tiro e tira-lhe e diga-lhe o que assim diz o soberano Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas me enfeitavam. Ele vai falar das pedras, eu não vou falar das pedras. Pule aí, por favor. Os seus tamborins e guarnições eram feitos de ouro, tudo preparado no dia em que você foi criado. A gente está falando de quem? Ele está falando de quem, gente? Do diabo, tá? Você foi ungido, querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável nos seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Aí eu fico pensando, assim, Deus, como um ser tão magnífico, criado lá no céu, sabe, em algum momento achou maldade nele. Se ele, um ser que estava próximo do Senhor, e via toda a glória do Senhor, se achou maldade nele, você acha que não tem em você? Ele estava perto do trono da glória, então nós precisamos de libertação. Ele estava lá e achou maldade nele. Vamos continuar aqui. 16. Por meio do seu amplo comércio, como se encheu de violência e pecou. Sabe, o discernimento espiritual me faz discernir entre o certo e o errado, e quem me leva para fazer o errado e quem me impulsiona a fazer o certo. Só que ninguém está livre disso. Você pode ser a pessoa mais boazinha, você pode ser a pessoa mais correta, você pode ser a pessoa mais justa, mais livre da tentação, você não vai estar. Mesmo porque quando você se sente o cara, o tal, o seu orgulho precisa descer. Porque quem é o tal, quem é o cara em nós é Jesus o Nazareno. Então toda a bondade que você pode ter diante de Deus, toma cuidado, porque isso pode te fazer uma pessoa exaltada. Toda a justiça que a gente pode ter pode nos fazer uma pessoa muito justa demais com os nossos conceitos, e aí leva uma religiosidade. Então nós precisamos ter cuidado com as mazelas que nós carregamos. E aí ele vem dizendo, ó, por isso eu lancei humilhado para longe do monte de Deus, e expulsei o querubim guardião. Se Deus expulsou o querubim guardião, o que ele não faz com a gente? O Senhor está te dando a oportunidade de você quebrantar o seu coração nessa noite.
O Senhor não resiste um coração quebrantado. Se quebrante, toda resistência, eu declaro, caia por terra. Tem coisas que na minha e na sua vida precisam ser mexidas. Tem coisas que na minha e na sua vida precisam ser caducadas. O Senhor quer tratar pessoas no profundo aqui nessa noite. Tem coisas que precisam ser retiradas, cavadas, porque tem entulhos que muitas das vezes é até confortável para você, mas o Senhor me chama e o Senhor te chama. Vamos viver comigo esse novo ciclo de libertação espiritual. Deixa Ele tocar em você. Então a Bíblia diz lá no 17 que o seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu, olha que tremendo isso aqui. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Gente, ele largou a sabedoria por causa do esplendor, da beleza que ele tinha. Em nada substitui nenhuma faculdade, nenhuma pós, nenhum QI do ser humano. Nada pode substituir a sabedoria que só vem do alto. Nada. Você pode ser mestrado, doutorado, ter 3, 4 faculdades. Se não tiver sabedoria, não sobrevive nessa terra como um servo, uma serva do Senhor. Levanta a tua mão direita aí. Pai, em nome de Jesus, nós nessa noite nos despojamos agora. E se há, Senhor, um orgulho intelectual em nós, em nome de Jesus, nos submetemos a Ti agora, Senhor, como pó, como um vaso nas Tuas mãos. Não afaste de nós a Sua sabedoria, porque ela traz vida e me faz andar prudente nessa terra, em nome de Jesus. E ele continua dizendo: por isso eu te atirei na terra, expus você diante dos reis, para que o contemple o quê? Aquilo que Deus faz. Aquilo que Deus faz, ponto, e acabou. É no Novo, é no Velho Testamento. Ele é Deus. Por meio dos seus muitos pecados, do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair do seu interior um fogo que o consumiu. Eu reduzi você a cinzas no chão, à vista de todos que estavam observando. Todas as nações que o conheciam espantaram-se por sua causa. Chegou o seu terrível fim e você não existirá mais. Para que isso, pastora? Nós precisamos entender de onde vem a nossa guerra. Vem desse ser glorioso que a Bíblia diz que saía som da sua roupa quando ele caminhava. Sabe, esse ser que nós lutamos, porque a nossa alma muitas das vezes não quer ser curada, não quer ser transformada, não quer ser liberta. E aí ele aproveita dessa minha debilidade. Ele aproveita dessa cobiça que eu tenho de prazeres. Ele aproveita de várias coisas que estão dentro de mim. E ele acaba potencializando aquilo que já está. Mas em nome de Jesus, através do discernimento, você vai sair daqui hoje entendendo aquilo que você precisa começar a liberar para o que o Senhor venha trazer cura. Ele diz: eu subirei ao céu, sabe? Lá em Isaías também fala dele. Isaías 14:2 diz que ele ia ser acima de Deus. Apocalipse 14:7 vem dizendo que houve guerra no céu. E cara, essa passagem é muito tremenda, porque eu entendo o seguinte: se para tirar Satanás do céu houve guerra, porque a gente acha que a gente não tem que entrar em guerra para tirar as coisas de dentro de nós? Gente, não sai você mandando, sai você guerreando, sai você chorando, sai você descendo, sai você sendo quebrado, mas sai na guerra. Sai na guerra. Satanás foi expulso
ser uma outra mensagem. Ele foi expulso. Expulso foi o que aconteceu. Não vou nem lembrar. Alguns aqui já foram expulsos, sabe como é que é? Alguns aqui já foram expulsos de algum lugar sem querer, né? Sabe como é que é? Você não quer sair, mas te jogam. Sabe, ele foi expulso de lá de cima. Por que a gente acha que com a gente vai ser assim, facinho? Libertação é uma guerra, libertação é uma batalha, discernimento espiritual nos ajuda a passar com isso com mais facilidade. Aleluia! Ele foi expulso. Também me inclui nisso aí. Os estudiosos associam, gente, em nome de Jesus, acho que é para eu falar em mistério. Porque, Carlos, eu não estou entendendo. Não estou entendendo porque as palavras não saem de Jeová. É para eu falar em mistério, eu falo, Senhor, é? Discernindo o embaraço do mundo, anota aí. E a gente entende que o discernimento não é por osmose. O discernimento é com constância. O discernimento é com busca. O discernimento é com experiências com o Senhor. E o inimigo ele não quer, por isso que ele traz o prazer. Por isso que ele traz a resistência. Ou ele diz que você já passou tudo o que você tinha que passar, que você já viveu tudo o que você tinha que viver, e que isso que a pastora está falando é balela. Que você já viveu, que você já aprendeu tudo o que você tinha que aprender. Eu te repreendo o espírito de Leviatã. Nós vamos aprender até o último suspiro na nossa vida. Ou se o Senhor arrebatar a gente, né? Que é não abrir e não piscar, né? A gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer assim, ó, abrir e piscar. A gente não está no céu. Que coisa. Mas poderia estar lá no céu. Mas enquanto nós não estamos no céu, precisamos ser sal na terra. Enquanto nós não estamos no céu, nós precisamos refletir a glória dele na terra. Enquanto nós não estamos no céu, nós precisamos deixar as mazelas na terra. Para que o quê? Para que a excelência do poder dele seja ressaltada em nós. Aleluia! Em 1 João 2, 15, 17 vem dizendo: não ame o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo e o amor do Pai não está nele, pois tudo que há no mundo, desejo da carne, repita comigo, desejo da carne, desejo dos olhos, arrogância da vida. Em outras versões é concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e seus maus desejos passam. Repita comigo, o mundo passa. O mundo passa. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E aí nós vamos falar um pouquinho disso, do desejo da carne, do desejo dos olhos, da arrogância da vida. E eu vou pegar aqui um gancho aqui em uma palavra que o pastor Oswaldo Lobo falou. A nossa maior guerra e a nossa maior luta e a investida do diabo é na cama, na fama e na grana. Repita comigo, fama, cama, grana. Ou seja, cama, cobiça da carne, desejos desordenados, busca para aprender, para prazer, aliás, busca pelo prazer a qualquer custo. Tem levado o povo de Deus a vícios espirituais, sexuais e relações fora do padrão de Deus. E isso tem sido um conceito natural, porque muitas das vezes fala assim, é entre você e eu, o nosso relacionamento do quarto é entre você e eu. Ninguém precisa saber. Ei, mas há relação pura e a relação profana. Desejos desordenados, sabe, com sexo a 2, a 3, a 4,
Sabe, marido quer que a mulher fique com outro cara, e o cara quer que a mulher fique com outro, e observa, sabe, desejos sexuais, homossexualismo, lesbianismo, sabe, tudo isso vem da obra da carne, tudo isso vem da cama. Esses desejos desordenados vêm da cama, vêm da investida do diabo, para que a gente caia em laços sexuais, porque cada laço sexual que a gente cai é uma aliança de sangue, é uma aliança de sangue branco, e aí a pessoa não cresce na sua vida emocional, dá tudo errado. O parceiro escolhe o parceiro errado, escolhe a parceira errada, atrai pessoas com as mesmas debilidades. Pastor, essa não é a minha realidade, mas aprenda, você vai instruir alguém. Não é a sua realidade, mas aprenda, não resista. Aprenda para instruir alguém, porque nós somos boca de Deus nessa terra. Então, vício de pornografia, vício com relações sexuais a 2, a 3, sabe? Fora do objetivo da união do casal, fora do casamento, união estável. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu creio que nós estamos ministrando para homens e mulheres de Deus que não se conformam com as coisas do mundo, que não têm prazeres nas coisas do mundo, que não se agradam com as coisas do mundo, antes têm o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, e serão como árvores plantados junto a ribeiros de água, que no seu tempo darão o seu fruto, e tudo que fizer prosperará. É isso que eu verbalizo para você nessa noite. É isso que eu declaro para você nessa noite. É essa verdade que eu declaro. Eu já ouvi muito isso, pastora. Escuta mais uma vez, agora coloque em prática. Escuta mais uma vez, agora coloque em prática. Eu só vivo aquilo que eu creio. Eu escuto muitas coisas, mas eu não creio muitas das vezes em nada. Eu preciso ouvir, crer e fazer. Por isso que Tiago 3 vem falando, não sede só ouvintes, mas praticantes. E lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20 vem dizendo: caso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus, vocês não são de vocês mesmos. Aí vai a resposta para você. Vocês não são de vocês mesmos. Foram comprados por um preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Tudo que nós venhamos a fazer precisa glorificar o nome do Senhor. E aqui entra vários outros pecados da carne, mas eu não vou ter tempo para falar. Agora eu vou para grana. Repita comigo: grana. Grana. Cobiça dos olhos. Grana é cobiça dos olhos. Atração pelo que se vê. Atração pelo que se vê. Desejo de possuir e consumir. Prazer de ter e de ter. O inimigo está falando: não tem nada a ver você ter, não tem nada a ver você ter esses objetivos, sabe? Não tem nada a ver, porque você, afinal de contas, você trabalha, você tem dinheiro, no final de contas, tudo, a gente sabe, todo mundo aqui é crente, amém? Amém. A gente tem o Senhor como Senhor da nossa vida, todos nós temos, mas está na hora de botar o Senhor como principal, não só como especial. O Senhor precisa ser principal na minha e na sua vida. Por isso que os prazeres e as vontades da carne, o consumismo, e eu quero comprar, eu quero fazer, eu quero conquistar, precisa ficar em segundo lugar, em terceiro lugar, porque o principal que rege a nossa vida, inclusive nos dá todas as coisas,
é o Senhor Todo-Poderoso. Então preciso tirar ele da categoria de especial e colocar ele como principal. Consumismo desenfreado, viagem demasiada, sabe? Tem que ter dinheiro, não traz descanso. Dinheiro não traz descanso. Dinheiro não traz descanso. Dinheiro faz você querer ter mais dinheiro. Não tem problema ter dinheiro. O problema é que o dinheiro muitas das vezes não traz descanso. Troca-se o lugar do dinheiro, porque o dinheiro leva a gente a querer ter mais e mais e mais. Tudo bem, eu posso querer ter mais, mas será que esse mais e mais ele está sendo direcionado para o lugar certo? Por isso que é concupiscência dos olhos. A grana é uma das artimanhas do diabo nesse tempo. Ele quer que a gente conquiste, ele quer que a gente tenha, ele quer que a gente faça. Ele quer o tempo todo, ele fica jogando a sugestão. Só que nós precisamos entender que tudo que nós temos vem dele, tudo é para ele, e tudo que eu tenho precisa servir a ele. E se isso está tirando o meu tempo, não glorifico o nome do Senhor. Se isso tem sido prioridade, não glorifica o nome do Senhor. Discernimento espiritual. Começa a discernir aí a sua vida. Começa a discernir a sua motivação. Começa a discernir a sua motivação. Será que está certa? Será que a minha está certa? Aí leva os olhos inveja na vida dos outros, comparação. Entenda. O diabo quer deixar a gente na terra. O diabo quer prender a gente nas coisas da terra. O diabo quer prender a gente no prazer. O diabo quer prender a gente na grana. O diabo quer prender a gente nas relações com outras pessoas que não glorificam o nome do Senhor. O diabo ele quer trazer a gente para a terra. O Senhor está a todo momento dizendo: meu filho, minha filha, me busca. Meu filho, minha filha, eu estou aqui, eu estou contigo. Você vai vencer essa guerra, você vai vencer essa batalha. Se pareça comigo, sabe? Me busca, tenha santidade, seja separado. O Senhor está o tempo todo levando a gente, olha para o céu, que de lá, além do céu vem o seu socorro. O Senhor está todo momento levando a gente para o céu, e o diabo está todo momento levando a gente para a terra. Para que lado você está? Para que lado nós estamos mais inclinados? Será que a gente tem o discernimento correto para a gente resistir? Porque a Bíblia diz: submeta-se a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir. Eu primeiro preciso, Binho, me submeter a Deus. Por isso que o Senhor me leva para as coisas do alto. Eu olho para o alto, eu olho para o céu. Sabe, eu me submeto a Deus primeiro, eu resisto ao diabo. As pessoas querem lutar com o diabo sem submeter a Deus. Não é por osmose que as coisas acontecem, é por constância, é por separação, é por busca, é por quebrantamento. É pelo mover do Espírito dentro de você que o discernimento espiritual começa a acontecer na nossa vida. Lá em Mateus 6, vem dizendo: por que muitas das vezes a gente se preocupa com tanta coisa? Em Mateus 6, 26, vem dizendo: observe as aves do céu. Aí você pode repetir comigo falando o seu próprio nome? Diga assim: observe as aves do céu. Fala o seu nome. Raquel. Raquel, observe as aves do céu. Raquel, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, Raquel. Contudo, o Pai Celestial, Raquel, de vocês as alimenta. Vocês não têm muito mais valor. Você não tem, Raquel, muito mais valor do que ela.
Aí a gente não tem tempo para buscar o Senhor, porque a gente engrena, sabe? Eu escutei uma ministração da Camila, da pastora Camila Barros, que era muito tremenda, e ela diz assim: cara, as pessoas estão fazendo muitas coisas que são boas, gente, fazer uma faculdade é bom, fazer uma coisa é bom, sabe? Trabalhar é bom, ter um segundo emprego é bom, sabe? Mas será que Deus está nesse negócio? Não é porque é bom que Deus está provando. Nem tudo que é bom que nós fazemos, Ele permite que a gente viva. Eu falei muito isso para o Jefferson. Jefferson, não é porque o Senhor está dando refrigério, é que Ele está provando. Sabe, a gente precisa sair do nosso mundo. Não sei se você está entendendo a ministração dessa noite. A gente precisa sair do nosso mundo natural, carnal, e começar a ter discernimento para ouvir a voz do Senhor. Porque de repente uma faculdade agora, eu não sou contra, eu quero fazer, e eu estou orando para isso, o Senhor ainda não abriu as portas. Eu creio que uma hora Ele vai abrir as portas para eu fazer, mas eu não posso gerar ansiedade nisso, porque eu entendo que hoje Ele me quer desse jeito, porque o meu tempo hoje é todo dEle. Porque tudo dele não é para mim, é para você. Aleluia. É para minha família, é para os meus filhos, é para a igreja. Ela falou: nós estamos entrando no engano. Não é porque o negócio é bom. Será que Deus quer que eu esteja fazendo isso? Porque esse tempo investido nisso seria um tempo onde o Senhor estava tratando comigo, com outras pessoas, ou de um outro jeito. Analisa isso comigo, porque eu tenho analisado desde quando eu ouvi. Porque a gente tem essa mania: eu tenho dinheiro, eu vou fazer. Sabe, eu tenho dinheiro, eu vou fazer. Gente, não é pecado, está conseguindo entender? Mas não está glorificando o nome do Senhor. Deixa eu te dar um exemplo meu, e eu já vou encerrar. Eu queria muito fazer uma faculdade, eu sou formado em estética, tecnólogo em estética, 3 anos. E ali eu tinha vários planos. O Senhor permitiu fazer? Deixa eu fazer. Entre trancos e barrancos eu fiz. Uma situação financeira difícil, mas eu fiz. Me formei. Comecei a comprar as coisas com a minha força. Eu comecei a comprar as coisas da estética com a minha força. Comprei maca, comprei os produtos, comprei negócio de fazer depilação. Fui comprando. Sabe? E orando ao Senhor, falando: Senhor, eu quero ter meu espaço, Senhor, eu quero trabalhar nessa área, Senhor, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. O Senhor só dando corda. Nessa época eu também vendia coisa da Natura, da Boticário, e cheio de coisa fazendo. E aos poucos o Senhor foi tirando. O meu produto que eu comprei, que foi R$300, venceu porque eu não tinha cliente. Venceu. A gente tive que jogar fora 1 litro de cada produto. A minha marca começou a rasgar, sem ninguém ficar em cima, porque eu não tinha cliente. Sabe, e aí eu ainda fazia sobrancelha ainda, o Senhor ainda permitiu fazer sobrancelha, fiz de algumas meninas aqui, sobrancelha, fiz da Ju, fiz da Bia, fiz da Larissa, e o Senhor foi tirando aos pouquinhos, foi tirando. E o que eu entendi, que Ele até deixou porque Ele é Pai, mas não era isso que Ele queria para minha vida. Sabe, fez mal? Não. Mas de repente era um tempo que Ele de repente queria me tratar em outras áreas. Mas a Bíblia diz: aquele que confessa e larga alcança a misericórdia. Sabe, eu falei: Senhor, me perdoa, porque eu tirei o meu tempo contigo. Eu falei: Senhor, me perdoa, porque esse tempo eu fui uma pessoa que eu tirei o tempo que o Senhor de repente queria tratar outras coisas, e eu tirei o meu tempo contigo para fazer uma coisa que eu queria.
Então observa, Bia, as aves do céu. Observa, Larissa, as aves do céu. Observa, Fernanda, Eliane, as aves do céu. Observa, Thaís, as aves. Observa, Fabiana. Observa, Bia. Observa, Luciano. Observa, Juliana Furtado. Observa. Sabe? Observa. O nosso Pai, aqui diz no versículo 6, 26, nós não estamos lidando aqui com um Senhor que sustenta. O Senhor sustenta o seu emprego secular. Nós estamos lidando aqui com um Pai. Um Pai que compreende todas as nossas necessidades, das pequenas às maiores. E eu queria, porque eu queria. E eu fiz. E depois, quando eu comecei a descansar, quando eu comecei a Senhor, tá bom, seja feita a sua vontade, eu não estou pecando, eu não estou roubando, eu poderia estar até fazendo isso, roubando, matando. Não poderia não, porque eu sou crente. Poderia estar roubando, matando. Não poderia não, porque eu sou crente. Mas eu poderia mesmo estar fazendo uma série de coisas aí, toda enrolada com muitas coisas. Se eu quisesse, eu já estava fazendo a faculdade, toda apertada e botando o gesso também apertado, se eu quisesse. Eu falei, não, chega de fazer do meu jeito, chega de lutar do meu jeito. E o diabo falando, ó, tem uma porção de gente fazendo faculdade, ó, tem uma porção de gente fazendo curso, ó, e você está ficando para trás. Tu está repreendido, Satanás, a minha vida pertence ao meu Pai. Deixa o papai grandão abrir a sua porta. Descansa nele. Mas Senhor, como é que vai ser o pagamento da luz? Descansa nele. Se você não ir, ele vai prover. Verbalizar. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. O Senhor trabalha para aqueles que nele esperam e confiam. Eu comecei a verbalizar e comecei a descansar, porque o inimigo ele quer trazer uma confusão na nossa mente de ansiedade. Não é porque está todo mundo fazendo o que é a sua hora de fazer. E outra coisa, não é tarde para ninguém. Um amém. Eu digo outra coisa, não é tarde para ninguém. A Tânia Tereza tem 80 anos e está ministrando aí ainda. Pastora Tânia Tereza, se você não conhece, siga. E ela está ministrando e eu vou para lá. Fama. Você já subiu, né? Eu falei que eu estava terminando. Vai segurar um pouquinho aí. Fama. Eu preciso terminar. Repita comigo. Cama. Grana. Fama. Fama é soberba da vida. Repita comigo. Fama é soberba da vida. Orgulhoso. Poder e independência de Deus. Independente. Sabia que nem toda pessoa empoderada é independente?
Tem gente que é vítima e é independente de Deus. Que é tão vítima da sua vida, que se tornou independente de Deus. E tem gente que é tão arrogante, tão cheio de dinheiro, que também é independente de Deus. Então, corta para os dois lados. Quando a gente fala de arrogante, a gente pensa numa pessoa com dinheiro. E a pessoa que é vítima, que tem situação financeira difícil, também tem pessoas assim, que são independentes de Deus e jogam a sua situação para Deus involuntariamente. Aliás, de uma forma sutil, que é Deus que está fazendo. Uma coisa eu aprendi, e eu sempre vou dizer: tudo que a gente colhe, a gente planta. Mas o Senhor me convida a semear da forma correta. Começa a ser, pastor, até que está difícil, tá bom, até que está difícil. Pode estar até difícil, mas você tem o Espírito Santo, você tem Deus, você tem Jesus, você tem o teu Espírito renovado nele. Está difícil, mas você vai continuar. Aleluia. Mas o Senhor me convida e te convida a descer, meu filho. Desce, minha filha. Tem coisa que é espinho na carne, né, presbítero Alain? Cadê? Tem coisa que é espinho na carne, meu irmão. Como é para você fugir? É tratamento de Deus para a nossa vida. Fama, soberba da vida futura de uma autopromoção. Eu faço, eu posso, eu sou, eu faço. O foco é em mim. Eu sou a pessoa que toca melhor. Eu sou a pessoa que canta melhor. Eu sou mais afinadinho. Né, Flavinho? Só os entendedores entenderam. Não, Flavinho não é assim não. Flavinho é de humilde, né? Flavinho é de humilde. Mentalidade independente, gente. Fama, o inimigo quer fazer isso. Independente. Eu vou contar minha vida para o pastor. Primeiro, eu não quero saber. Se é para mim, eu não quero saber, mas eu preciso saber. É diferente. A gente quer saber, pastora? Eu não queria saber mesmo, porque é muita informação na minha cabeça. Ainda bem que o Senhor renova sempre a minha mente todos os dias, que eu esqueço de tudo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você só é curado quando você conta para alguém. Aleluia. Você só é curado quando você se abre para alguém. Você pode até ter arrependimento, sim. Você primeiro precisa se arrepender para Deus. Mas só há cura quando você conversa com alguém. Quando você fala para alguém. Então a mentalidade de independente, meu amado, você vai estar limitado. Você vai viver uma vida limitada. Mulher de Deus, homem de Deus. Ei, deixa o Senhor curar todas as feridas que você teve lá atrás com outras lideranças. Deixe o Senhor tratar, sabe, as feridas que você teve lá com autoridade lá de trás. Abre o seu coração, porque é lugar aqui, pelo menos no Fruto de Vida, é lugar de tratamento, é lugar de cura. Pergunta se eu quero saber, eu não quero, mas eu preciso. Eu preciso, porque eu preciso ser uma voz profética sobre a sua vida. E aquilo que eu não sei, eu tenho meus, sabe o quê? Eu tenho os universitários. Pastor William, pastora Fabiane, pastor Fábio, pastora Renata, pastor Leandro, pastora Ingrid e pastora Elaine. Junto com o futuro pastor Antônio. Cabeça do ia ficar de fora. Tem mais pastores que eu não falei? Não, né? Falei todo mundo. Larissa Alexandre, pastor Larissa, pastor Larissa e pastor Alexandre. Mas tem uma palavra para você aqui da fama. Tiago 4,6. Ele, porém, concede-nos graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Reconhecer e largar é o nosso maior desafio como servo e serva do Senhor. Escolhe de pé.
Hoje não teve movimento,